o nosso Deus. Leemos juntos, irmãos, a palavra do Senhor, mesmo assentados reverentemente. Leamos: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-ás o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Verso 1 novamente. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos aí com o tema geral para o restante do ano. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Temos falado sobre isso. E hoje, visto que meu irmão, pastor Regi, ele estaria pregando aqui hoje à noite, mas não foi possível, então estarei falando sobre cuidando das nossas convicções, já que é uma relação de cuidado que temos que ter. Você tem que cuidar das suas convicções. E desde já eu quero alertá-lo que você está correndo um grande risco. O mundo de hoje, digo, todos os continentes estão sendo de alguma forma pressionados a andar conforme a premissa de um filósofo, um pensador chamado Karl Marx. E Karl Marx é um pensador que defende a ideia de que o homem ele não precisa de Deus. Por não precisar de Deus, o homem tem uma autonomia. E nesta autonomia o homem pode decidir sobre o seu presente e sobre o seu futuro. E quanto a isso, irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde, de maneira filosófica, sorrateira, e inclusive política, a fé de cada um de nós está sendo posta em risco, em jogo. E por causa disso, nós estamos assistindo dia após dia circunstâncias adversas onde o cristianismo está sendo pressionado a perder a sua pujança, a sua força. E quando isso acontece, irmãos, nós precisamos estar em estado de alerta. Porque o Senhor Jesus nos alertou no sermão profético em Mateus capítulo de número 25, capítulo 24 e 25, quando ele diz que nos últimos dias a fé de quase todos, o quê? Haveria de se esfriar. E o amor de quase todos haveria de se esfriar. Então, se você está vivendo os últimos dias, meu desejo é que essa fé fria não seja a sua. Esse amor frio não seja o seu. Mas você tem que estar atento ao fato de que você e eu estamos sendo dia a dia pressionados. Do ponto de vista educacional, já é constatado que nós temos uma geração de jovens que, na verdade, perdeu e muito a força do conhecimento científico, quando muito do que haveria de ser ensinado, tal qual você que estudou ensino médio lá atrás, 7ª série, 8ª série, né? Aquilo que era ensinado lá, hoje para nós é como se fosse alguém que vai num contexto de universidade para aprender, porque a força do ensino e da instrução está sendo esvaziada. Hoje algumas pessoas, alguns jovens não conseguem fazer uma regra de 3 simples, não conseguem fazer algumas coisas simples porque não estão ensinando mais. E tal qual, do ponto de vista científico, irmãos, nós estamos passando por um enfraquecimento do conhecimento bíblico. Enfraquecimento do conhecimento bíblico e do conhecimento teológico. E por conseguinte, o que tem acontecido, as pessoas estão errando absurdamente. Jesus disse e alertou, quando ele disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o meu poder. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo de analfabetismo bíblico e um tempo de analfabetismo, inclusive, dentro do contexto da espiritualidade. Esses dias, conversando com alguém,
falando sobre as questões de fé, e alguém citou a necessidade de levar a roupa para que alguém pudesse ungir, remetendo-se aos dias de Jesus. Meus irmãos, hoje nós não precisamos mais disso. Isso é crendice. Isso é crendice. Então está faltando instrução bíblica, para que nós tenhamos convicções profundas acerca da nossa vida com Deus, da nossa fé. E é por isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nesta noite sobre o Salmo 125, que fala sobre confiar no Senhor. Mas para isso nós temos que entender dois aspectos. Primeiro, quem é esse Deus que você está dizendo que confia? E segundo, quem é você? Saber quem é um e quem é outro nos remete a uma percepção correta acerca de confiança. Saber quem é Deus faz toda a diferença para a vida cristã. Quem é Deus para você? Deus é o Papai Noel, que no final do ano é apresentado como aquele que, vestido de vermelho, barba branca, e que presenteia a tudo e a todos. Quem é Deus? Deus é o gênio da lâmpada, que só te é útil quando há alguma necessidade, você apresenta os seus 3 desejos mágicos para Ele. Quem é Deus? Irmão, saber quem é Deus faz toda a diferença, mas também saber quem somos nós, criaturas. Saber quem é o Criador e quem somos nós revela um antagonismo, circunstâncias opostas em situação de percebermos acerca da nossa existência. Saber quem é Deus é pensarmos, irmãos, naquilo que, do ponto de vista filosófico, nós podemos entender acerca do transcendente. O transcendente, o Deus que é invisível, mas um Deus onipotente, onisciente, onipresente, grandioso, majestoso, maravilhoso. Mas saber quem somos nós é pensar na imanência, um termo que é relacionado àquilo que é tangível, aquilo que é tocado, aquilo que eu posso pegar, mas também aquilo que é perecível. Então, quando nós olhamos para o que a Bíblia vai nos ensinar, nós temos que entender que nós estamos nos relacionando com esse Deus que é transcendente, que é o Todo-Poderoso, que é infinito, mas também olhar para quem somos. Nós aí estamos expostos a um vírus, aos olhos, a olho nu, invisível, mas que está ceifando as nossas vidas, ceifando a vida de tantas pessoas. Olhando para nós, olhamos a nossa fragilidade, como foi orado aqui pelo nosso irmão Alonso, nós julgamos, nós condenamos, nós pecamos, nós falhamos. Olhar para nós é olhar para nossas limitações de tempo, olhar para as nossas fragilidades, doença, olhar para as nossas pecaminosidades, pecados por palavra, pensamento, por ações, omissões. Olhar para nós, irmãos, é olhar para esse ser humano que é finito e pecaminoso. Mas eu quero que você entenda alguns aspectos acerca da concepção de quem é Deus a partir de algumas confissões, de algumas declarações, de alguns credos. Aí a gente vai entender um pouquinho mais quem somos nós. Irmãos, ao olhar para Deus, nele há vida, em nós morte. Nele a salvação, em nós desespero. Nele amor, em nós prazer puro e simples, egoísmo, egocentrismo. Nele a justiça, em nós juízo e julgamento. Nele a perfeição, em nós imperfeição. Nele eternidade, em nós finitude. Nele há um equilíbrio o tempo todo. Nós nos desequilibramos por qualquer circunstância, nos desorganizamos por qualquer motivo, vivemos um desgoverno pessoal. Irmãos, e aí olhar para o que alguns credos, que do ponto de vista da história foram elaborados, nos faz pensar também na grandeza desse Deus, mas também nas nossas fragilidades. Por exemplo, quando nós recitamos o credo apostólico, você lembra como é que começa o credo apostólico? Aquela declaração de fé, você se lembra como é que começa? Apenas o começo, ele diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. É esse Deus que você crê? É esse Deus que você conhece? É esse Deus Pai Todo-Poderoso,
criador, como foi dito hoje cedo pelo meu irmão pastor Regis, que do ex nihilo, do nada, ele fez todas as coisas, tal qual as escrituras nos dizem, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Do nada ele trouxe à existência coisas que não existiam. Hebreus nos ensina isso também. Amados, esse Deus, segundo o credo niceno, elaborado em 325, o credo niceno começa também com essa declaração: creio em um só Deus e Pai de nosso Senhor, e Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Há uma outra situação de um credo elaborado, um terceiro credo, chamado credo de Atanásio. O credo de Atanásio, falando da Trindade na sua ortodoxia, mostrando quem é Deus. O credo, ele diz o seguinte: todo o que deseja ser salvo deve, acima de tudo, sustentar a fé universal, a menos que cada um conserve integral e imaculada, certamente perecerá para sempre. E a fé universal é esta: que adoremos o único Deus em trindade, e a trindade em unidade, não confiando nas pessoas, mas nem dividido em substância, mas um Deus que se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma, a glória é igual, a majestade é coeterna. Esse é uma descrição do credo de Atanásio, falando Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são coeternos. Eles são Deus. É esse Deus que você crê? Já a confissão belga, elaborada em 1562, falando acerca da Trindade, falando acerca de Deus, dessa confissão, ela diz o seguinte, no seu artigo 1, todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que há um só Deus e único ser espiritual. Ele é eterno, ele é inescrutável, ele é invisível, ele é infinito, ele é o todo-poderoso, totalmente sábio, totalmente justo e totalmente bom, é uma fonte transbordante do bem. Deus é esse. Já, irmãos, a confissão de Westminster, aquela que nós, como presbiterianos, defendemos, a nossa posição teológica, a nossa posição de pensamento bíblico acerca de Deus, no seu capítulo 2 da Santíssima Trindade, vai dizer o seguinte: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Ele é Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem membros ou paixões, é imutável, é imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, onipresente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o seu conselho da sua própria vontade, que é reta e que é imutável. Ele é cheio de amor. Diz ainda, ele é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, verdadeiro, galardoador dos que o buscam, e contudo justíssimo em seus juízos, pois odeia o pecado, e de modo algum terá por inocente o culpado. Nossa confissão de fé, esboçando, expressando aquilo que nós cremos como Deus. Portanto, irmãos, esse é o Deus que pregamos. Esse é o Deus que é pregado em púlpitos, onde se tem uma consciência de fato bíblica de quem é Deus. Esse é o Deus que pregamos e que, pelo testemunho das Escrituras e o conhecimento da história, tem sido pregado em muitos púlpitos que são fiéis à palavra de Deus, que não prega acerca de um Deus pequeno, mas de um Deus grandioso, que tal qual nós cantamos aqui: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Um Deus que manifesta o seu amor para com pecadores, um Deus que tem compaixão e age com misericórdia. A confissão de Westminster, irmãos, foi elaborada em 1643 a 1649, lá na abadia de Westminster, na Inglaterra. E aí nós podemos começar então a entender acerca desse Deus. Quem é Deus? Mas, irmãos, temos que entender sobre quem somos nós.
Quem somos nós? Quem é você? Voltando para as confissões, os sínodos, os cânones de Dort, Holanda, quando teólogos se reuniram para falar sobre Deus, e pensando e buscando nas Escrituras fundamentação para elaborar um texto, no seu artigo 1º, os teólogos de Dort disseram o seguinte: não agora sobre Deus, mas sobre o homem, sobre esse imanente, você e eu. Todos os homens pecaram em Adão, estão debaixo da maldição, e Deus, por isso, os condena à morte eterna. Por isso, ninguém teria sido injustiçado se ele tivesse resolvido deixar toda a raça humana no pecado e, sob a maldição, a partir disso, condená-los por causa do seu pecado, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A confissão de Dort, portanto, mostra para nós que nós somos pecadores. A Epístola de João fala: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. A confissão de Westminster, no seu capítulo 6, quando fala sobre a queda, vai nos apresentar, irmãos, uma condição nossa que é terrível também. Vai dizer assim, que por causa do pecado o homem decaiu da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornou mortos em seus delitos e pecados, inteiramente corrompido em todas as suas faculdades e parte do corpo e da alma. Quero concluir, irmãos, com essa análise histórica, teológica das confissões, dos credos, e dizer o seguinte: primeiro, você e eu somos pecadores, criaturas limitadas e carentes da glória, da presença de Deus. Você e eu não temos condições de determinar absolutamente de nenhum segundo após qualquer circunstância que nós vivamos. Eu não sei o que vai acontecer daqui meia hora. Eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós temos ideia, nós temos pensamentos, nós temos planejamentos. Mas quem sabe o que vai acontecer amanhã, daqui meia hora, quem é? Nós não sabemos como será o nosso fim. Mas Deus sabe. De que forma você vai morrer? Eu não sei. Mas Deus sabe. Somos criaturas, pecadores. Deus é todo suficiente. Ele é Deus. Ele é Deus. E uma frase batida e clássica que tem sido dito nos púlpitos, nos momentos de louvor, diz que Deus sem o homem continua sendo Deus. Mas o homem sem Deus não é nada. Deus sem você, Ele é Deus. Mas você sem Deus, quem você é? Amados, toda essa introdução é para mostrar a força do Salmo 125. É para mostrar a clareza do Salmo 125. O Salmo 125, irmãos, é um dos salmos de peregrinação, é um cântico de romagem. Como foi dito aqui hoje cedo, o cântico de romagem tinha a ver com aqueles momentos em que as tribos de Israel, espalhadas pelos 4 cantos daquela região, tinha um momento, período do ano, que subia para o templo, para adoração. E à medida que caminhavam, eles paravam, eles cantavam, até que chegassem ao templo. Por isso o Salmo 122, que diz o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí nós temos o Salmo 125, irmãos, que faz parte de um dos 5 livros dos hebreus que compunham os Salmos, que tinha Deus e tem Deus como o Senhor. Eles sabiam quem era Deus. Eles sabiam que o Deus a quem eles serviam era o Deus de Abraão, chamado de quê? Pai da fé. Era o Deus de Isaac,
chamado de filho da promessa. Era o Deus de Jacó, que teve a sua vida mudada para Israel, príncipe de Deus. Era a vida, tal qual a vida de Moisés, nascido ou tirado das águas. Era como esses irmãos que Deus levantou das 12 tribos, ajuntando as 12 tribos e formou agora uma nação. Esse era o Deus da nação de Israel. Eles sabiam quem era Deus. Eles sabiam. E a minha grande questão, e certamente deve ser a sua preocupação, se na geração dos nossos dias as pessoas têm sabido de fato quem é Deus. E sabido de fato quem eles são diante de Deus. Esse salmo nos convida a refletir sobre a segurança do cristão em confiar no Senhor, como nós cantamos, em Jesus confiar, a sua lei observar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece, mas obedecer a quem e a quê? Irmãos, se nós não conhecemos a Deus de fato, seremos meros religiosos. E todo ajuntamento nosso pode ser apenas um mero ajuntamento solene, que não haverá graça, que não haverá compaixão, que não haverá disposição de mudança, de transformação, de edificação. Mas se nós soubermos quem é Deus, tudo pode mudar. E o meu desejo é que ao lermos esses salmos de número 125, nós saibamos o que implica conhecer a Deus e confiar em Deus. Os que confiam no Senhor, os que confiam nesse Deus que é citado pelo credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Esse Deus que é citado pela confissão belga, pelo sino de Dort, esse Deus que é anunciado pela confissão de fé de Westminster, esse Deus que se manifesta e ele é invisível, santo e sábio em seu ser, sabedoria, governo. Você é convidado a confiar nesse Deus, como a nação de Israel sabia quem era Deus. E os que confiam no Senhor têm alguns benefícios que eu gostaria que você pudesse estar atento. Primeiro deles, vamos ler verso 1, leamos 125, 1. Vamos lá? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala e firme para sempre. 2 princípios. Os que confiam no Senhor têm elevada posição diante de Deus. Por que elevada posição diante de Deus? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Geograficamente, irmão, Sião era uma colina a sudoeste de Jerusalém, conquistada por Davi, e por extensão, aquele lugar passou a ser, aquele local específico passou a denominar o todo. Ou seja, falar daquele monte era falar de toda Jerusalém. Falar daquele monte era falar de todo Israel. E falar daquele monte era falar de todo o povo de Deus. Todo o povo que confiava no Senhor e que dependia e tinha essa sensação, essa postura de confiança diante do nosso Deus. Portanto, quando havia essa descrição acerca de que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, revela um lugar, não qualquer lugar, mas um lugar onde havia a manifestação da presença de Deus. Você se lembra que Martinho Lutero, quando entendeu que a vida religiosa dele era o mesmo que nada, porque até então ele fazia as suas macerações, as autoflagelações, porque entendia que, à medida que punia a si mesmo, trazia benefícios espirituais para a sua fé e para a sua vida, porque entendia que a salvação era por sacrifício. Ele tinha que se autoflagelar, ele tinha que punir a si mesmo e fazer tantas penitências para que pudesse obter a salvação. Até que Martinho Lutero entendeu que não é assim. Que o justo não vive por conta do fato de fazer coisas para ser salvo,
mas que o justo, ele vive por uma atitude de fé e de confiança, e ele entende, tal qual Romanos capítulo 1, de número 16, aquilo vem como uma luz refulgente, não em seus olhos tão somente, mas em seu coração, mediante a iluminação do Santo Espírito de Deus, que traz a Martim Lutero a compreensão que a salvação não é por obra, não é pelo que eu faço, mas a salvação é por graça e por ação justificadora de Deus. Martim Lutero tem esse entendimento que o justo vive por uma fé, e essa fé que é baseada no sacrifício único de Jesus, o Senhor e Salvador. E quando homens e mulheres entregam suas vidas a Cristo e são justificados por Cristo, eles passam a ter uma segurança, porque Jesus vai nos ensinar, irmãos, que ninguém arrebata nenhuma ovelha pela qual ele morreu e derramou seu sangue, ninguém as arrebatará de suas mãos. Quando nós temos um texto como esse, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Aqui nos dá a ideia de uma posição elevada, e essa posição elevada são homens e mulheres que confiam no Senhor, que têm uma segurança no cuidado e na provisão divina do nosso Deus. E por causa dessa confiança, o segundo princípio que temos aqui é que esses que confiam no Senhor, eles vivem uma fé com solidez espiritual, porque ele vai dizer no verso de número 1, que não se abala, são firmes. A geografia de Israel, irmãos, é um relevo composto de muitas e muitas pedras, muitas rochas. Talvez você esteja ou tenha visto nesses últimos dias o Domo da Rocha. O Domo da Rocha é aquela construção onde há uma mesquita islâmica, muçulmana, onde a cobertura é feita de ouro. Mas ali, irmãos, foi o monte chamado Monte do Templo de Jerusalém. Ali foi o Monte Moriá. O que aconteceu no Monte Moriá? Você se lembra que Deus havia pedido para Abraão para que pudesse levar o seu filho para um lugar como um ato de sacrifício. Um teste para Abraão. Você se lembra que naquele lugar Deus testa. Abraão é aquele homem que é testado até o último minuto. E, queridos, no teste que Abraão passa, a despeito de que ele estava disposto a sacrificar seu filho, mas Hebreus vai dizer que Abraão tinha uma fé tão plena no Senhor, que ele sabia que ainda que seu filho fosse esquartejado, o Deus soberano, poderoso, haveria de ajuntar cada parte do seu filho e trazer o seu filho de volta. E é por isso que Abraão é chamado de pai da fé, que sai de Ur dos caldeus, um lugar que Deus haveria de mostrar onde seria, que tem esse momento de experiência de provar a sua fé, colocando no altar aquilo que era de mais precioso, o filho da promessa. E que agora o tempo passa, em função dos conflitos judeus, palestinos, árabes, aquele lugar agora é pego pelos palestinos e ali eles constroem uma mesquita muçulmana, mesquita de Omar, Domo da Rocha. Mas em cima daquela rocha, aquela mesquita, irmãos, que foi construída, ela está tão somente fincada em cima de uma rocha muito firme, muito bem sedimentada. E a comparação que nós temos aqui, irmãos, é que esses que confiam no Senhor são como esses que são fincados, plantados, que não se abalam, que têm firmeza, são firmes para sempre. E nesses tempos em que você e eu está sendo exposto a não mostrar fragilidade, que você e eu estamos expostos a termos a nossa confiança plena em Deus, o quanto você precisa saber que Deus compara você com essa rocha, que você não está plantado em qualquer lugar, mas essa rocha agora não é qualquer rocha. Jesus é essa rocha. Jesus é esse qual você finca a sua confiança,
a sua dependência, e que a despeito dos momentos difíceis da vida, não há abalo, mas há firmeza. E talvez você e eu nunca tenha vivido um tempo de tanta exposição a circunstâncias terríveis de tribulação, de doença, de morte, de perdas como essa. Não sabemos se já estamos na grande tribulação, mas as tribulações estão aí. E que estão exigindo de nós uma confiança plena. Os Salmos de número 112, verso 7, ele diz assim: bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, e o seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração é bem firmado, não teme. Irmãos, o salmista, no Salmo 112, trazendo essa palavra para nós. Bem-aventurado significa o quê? Feliz aquele que teme ao Senhor. Ele começa dessa forma, e mais no finalzinho dos Salmos, verso 7, ele vai dizer que esse que confia no Senhor não será jamais abalado, porque está fincado em cima de uma rocha. Não será tido em memória eterna, porque está fincado em cima de uma rocha que é Cristo. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Esse não se atemorizará de más notícias. Você e eu estamos expostos diariamente. Facebook, Instagram, Twitter, Rede Globo, Bandeirantes, SBT, canais fechados. Você está exposto a má notícia o tempo todo. Tem gente que é igual abutre, né? Só vai atrás de uma notícia. E se deprime por conta disso. Amados, a Bíblia está dizendo que a despeito de querermos ou não, e quando essas más notícias chegam, se somos homens que tal qual o Salmo de número 125 fala, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que são firmes, que não se abalam. Esses bem-aventurados jamais serão abalados. Esses bem-aventurados serão tidos por memória eterna. Esses bem-aventurados não serão dominados pelo medo. Esses bem-aventurados terão um coração firme. Esses bem-aventurados serão confiantes. Esses bem-aventurados não temerão, não serão dominados pelo medo. E aí fica a pergunta para nós, se nós temos sido pessoas medrosas, ou se temos sido como esses que confiam no Senhor. E o verso de número 10 do Salmo de número 112, ele vai dizer assim, ele diz que o perverso, ele vê isso e se enraivece. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que diante de um cenário em que você que confia no Senhor, você que mantém a sua firmeza, a sua convicção, a sua fé, que cuida, que preserva a sua fé, e mesmo em dias de calor, mesmo em dias de dificuldade, mesmo em dias de más notícias, o perverso, quando você vê você firme, ao invés de ele olhar você como exemplo, sabe o que o texto vai dizer? Que o perverso vê isso, ele fica o quê? Ele fica com raivinha. Ele fica com raiva. Porque vê firmeza em você. Amados, isso é fato. É fato. Porque quem mais quer ver você para baixo, deprimido, destruído, abatido, enfraquecido? Não é Deus. E Jesus deixou claro, o diabo, ele tem propósito.
roubar, matar, solapar a sua fé, tirar. Cada dia ele vai tirando um pouquinho de terra para a sua fé ruir. E os pensamentos dos dias de hoje são para ruir fé, ruir valores, ruir sonhos, perspectivas. Hoje, se você não for um jovem crente, assim, eu acredito no casamento, eu acredito no casamento, você não casa. Hoje, se você não for um marido que tema Deus, que conheça Deus, uma esposa que tema o Senhor, você não se mantém fiel no seu casamento. Hoje, se você no seu trabalho não for alguém íntegro, você passa a perna e atropela todo mundo. Porque você quer chegar lá. O que inibe isso tudo, irmãos? O que minimiza isso tudo? É o fato da Bíblia dizer que o justo vive pela fé. E esse justo não se atemoriza diante das más notícias que estão aí, das informações, das instruções. E é por isso que você tem o desafio de ser como esse monte de Sião. E terceiro aspecto que podemos aprender desse texto, irmãos, é que os que confiam no Senhor passam por cuidadosa proteção. E isso nós encontramos no verso de número 2. Vamos ler junto, verso 2. Vamos lá? Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Os que confiam no Senhor passam por cuidadosa proteção. Cuidadosa proteção. Como em redor de Jerusalém, assim o Senhor em derredor do seu deve ter mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, o Everton da nossa igreja aqui me convidou para fazer uma caminhada com ele. Eu fui. Ele me convidou para ir lá na Serra do Rola Moça. Aí foi eu, ele, Vanessa e as 2 criancinhas dele. Aí fomos subir. Não conhecia. E geograficamente, quem já foi aqui para São Paulo, sabe que na saída de Belo Horizonte também tem ali alguns pontos de extração de minério. Então, lá em cima, lá na 381, né, então lá em cima você consegue ver Belo Horizonte. Aqui no Rola Moça você consegue ver Belo Horizonte. Algum tempo atrás já fui também com alguns irmãos aqui da igreja conhecer lá no mirante que tem lá no Mangabeiras. Então parece que Belo Horizonte aqui é uma grande bacia, né? Mas só que tem uns morros, né? Eu moro aqui no Bom Sucesso. Então daqui para lá eu faço isso aqui, ó. Subo, desço. A geografia de Israel, gente, é mais ou menos isso. Sobe, desce. Mas é interessante que na geografia de Israel tem cerca de 14 montes. E todos os montes certamente têm alguma relação com algum momento da história de Israel ou de Jesus. Já ouviu falar de Monte das Oliveiras? Jesus ia muitas vezes lá. E foi lá que Jesus pregou o seu sermão profético. Já ouviu falar no Monte Ebal? Local onde foi construído um altar assim que o povo adentrou a terra prometida. Já ouviu falar do Monte Moriá? Lugar onde Abraão ia sacrificar Isaac. Já ouviu falar do Monte Seir? Gênesis capítulo de número 36, 8 fala sobre ele. Onde Esaú foi depois
da morte de seu pai Isaac. Já ouviu falar do Monte Sinai? O Monte Horebe? Aquele monte onde Elias foi? Já ouviu falar do Monte Gerizim? Na conversa de Jesus com a mulher samaritana, ela falou assim: é nesse monte que devemos adorar. Já ouviu falar do Monte Nebo? Deuteronômio capítulo 34, verso 1, onde Moisés viu a terra de longe. Monte Tabor. Livro de Juízes, capítulo de número 34, verso 6, lugar de luta, de enfrentamento nos dias de Juízes. Monte Gilboa, 1 Crônicas, local da derrota de Saul. Saul perdeu por conta da consulta lá, pitonisa de Endor. Monte Líbano, não é nome de clube não, tá? É o nome de um monte em Israel. Monte Líbano, de onde vieram as pedras para a construção do templo. Monte Carmelo, onde Elias enfrentou os profetas falsos de Baal. Monte do Gólgota, lugar onde Jesus foi crucificado. E Monte Sião, local do templo. Jesus está dizendo assim, e você quando olha para a geografia de Israel, você vê ali o templo. Atualmente, você tem o Muro das Lamentações de um lado, você tem a Mesquita de Omar, o domo da rocha do outro, você tem muito próximo ali a linhagem dos judeus, você tem ali a linhagem dos islâmicos. Você se lembra que Sara permitiu que seu marido tivesse um filho com Agar, dali saiu Ismael, os descendentes de Ismael, que são os muçulmanos, islâmicos. Você tem Muro das Lamentações, o templo que Deus mandou que Davi pudesse estar dando início. Salomão constrói o templo, e ali foi um lugar de peregrinação do povo de Deus, muitas e muitas vezes para celebrar a nosso Deus. E em volta de Jerusalém, nós temos o quê? Os montes. O que eu vejo com isso, irmãos? Até na geografia, Deus está dizendo assim: se você confiar em mim, tal qual Jerusalém está cercada pelos montes. E monte, irmãos, dá a ideia também de lugar de proteção estratégico. Se eu estou em cima, mais fácil de ver o inimigo. Se eu estou em cima, eu consigo ver os adversários para combater, para enfrentar. Deus está dizendo: vocês estão protegidos. Cada monte desses deveria trazer a memória da proteção e o cuidado de Deus. E por causa dessa proteção, o governo, o cetro dos inimigos jamais permaneceria contra o povo judeu, o povo hebreu. E hoje, lembrando que Israel espiritual é você, que já nasceu de novo, que tem a vida com Deus. Então Deus está dizendo que na sua providência, Ele vai cuidar de você de tal forma que o cetro, decisões daqueles que são contra a fé, contra Deus, contra você, não haverão de prevalecer. E Deus com isso torna o seu povo um povo resiliente, e que a interferência do ímpio, ainda que gere algum tipo de engenharia ou mudança, de maneira nenhuma vai remover aquele povo da presença de Deus. De maneira nenhuma vai remover a fé, a confiança e a vida espiritual daquele povo. Você está sendo desafiado a ser como esses que estão cercados, tal qual os muros de Jerusalém. Você é a própria Jerusalém, o próprio povo de Deus, que está sendo protegido, porque o Senhor nos cerca por detrás, por diante. Mas porque você confia, a grande questão é em quem nós estamos depositando a nossa fé. Se você confia no Senhor, é isso que a Bíblia está dizendo que você tem que crer. E por fim, irmãos, os que confiam no Senhor gozam de paz. O final desses salmos, ele diz assim: paz sobre Israel.
paz sobre Israel. Os que confiam, os que confiavam, colocavam a sua confiança e a sua segurança em Javé, em Yavé, Elohim, o Deus da montanha, El Shaddai, o grande Deus, no Jeová Rafá, o Deus da cura, Jeová Tsidequeno, o Deus da justiça. Esses confiavam no Senhor. E à medida que Deus se revelava a eles, à medida que Deus mostrava o seu caráter, porque depois do pecado, da introdução do pecado, Deus não mais estaria vindo à viração do dia para conversar com o homem, tal qual aconteceu com Adão e Eva. Mas por conta do pecado, homem, mulher e mulher foram expulsos da presença do Senhor. E agora, irmãos, Deus promete que um dia haveria de se revelar de maneira plena. E esse dia aconteceu quando Jesus se revelou a nós, nascendo em carne, se revelando como um de nós. E vimos a sua glória, a glória como a do Filho único do unigênito do Pai. Deus mostrou quem Ele é por meio de Jesus. Mas enquanto Jesus não vinha, Deus foi se revelando como o Deus da justiça, o Deus da guerra, o Deus da cura, o Deus que haveria de se manifestar poderoso como o Deus da montanha, o Deus que Moisés viu a glória e saiu daquele monte resplandecido da glória do Senhor. Esse era o Deus que Israel dia a dia ia conhecendo, e esse Deus ia se revelando justiça, graça, compaixão. E esse Deus também é um Deus de paz. E é um Deus que promove paz. Um Deus que faz bem ao seu povo. Um Deus que conduz com retidão ao seu povo. E agora esse Deus faz uma promessa: paz seja sobre Israel. Mas essa paz, irmãos, esse shalom, só é desfrutado quem de fato conseguiu entender que por si só não consegue desfrutar dessa paz. Quando nossas forças se esvaem e quando nosso orgulho é abatido e reconhecemos que precisamos de Deus e vamos em direção a Ele por meio da fé, da confiança, aí nós podemos ter paz. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. E por fim, os que confiam no Senhor têm paz, gozam de paz. Paz espiritual. Deus nos concede paz. Ele é o Deus da paz. E Ele se revela como esse Deus gracioso que quer abençoar o seu povo com paz. Você vai observar um pouquinho mais no Salmo de número 128, quando ele vai falar da família. O Salmo 127, ele fala aquele que edifica. O Salmo 128 fala do marido, fala da esposa, fala dos filhos. E ao final, novamente, o Senhor fala paz sobre Israel. Isso é tão comum, irmãos, que passou a ser um motivo de saudação no contexto do Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo ia escrever alguma das igrejas, escrever uma epístola, uma carta a Timóteo, a Tito, a Filemon, a Corinto, a igreja de Roma, de Filadélfia, da Galácia, ele diz sempre: paz seja convosco. Mas essa paz não advinha em momento algum de recursos materiais ou de, entre aspas, prosperidade, mas a paz que o Senhor nosso Deus concedia àqueles que confiavam nele. Por isso se tornou motivo de saudação. E comumente nós nos encontramos e falamos uns aos outros o quê? Nós falamos tão pouco, né? Tão pouco. A gente fala sobre política, fala sobre dinheiro, trabalho.
Mas como nós precisamos desfrutar de paz e desejar que outros também confiem no Senhor e possam ter paz, para que todos nós possamos nos saudar uns aos outros dizendo: a paz do Senhor. E tal qual Israel, desfrutar de paz, porque o Deus de Israel é o Jeová Shalom. E Jeová Shalom é o Deus da paz. Porque Ele quebra o arco e despedaça a lança. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza bem presente nos dias de tribulação. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, eu sei dos mares, ainda assim eu confiarei no Senhor. Portanto, concluo, irmãos, você é como esse monte de Sião. Se você confia, tem elevada posição diante de Deus, porque se a sua confiança tem a ver com a fé salvadora, você foi justificado pelo próprio Deus mediante a sua fé. Se você confia, você é capacitado a ter firmeza e não se abalar com más notícias e com coisas de somenos. Se você confia, você terá uma proteção cuidadora, não dos homens. Não confie nos homens. Maldito o homem, confia no homem, Jeremias 17. Mas bendito o homem que confia no Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, irmãos, nós desfrutamos, nós gozamos da paz que excede todo entendimento. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, à medida que a palavra chega no nosso coração, é ela que produz algo mediante a ação do Teu Santo Espírito. E nós confessamos e declaramos que nos dias que vivemos não têm sido dias difíceis, fáceis. São dias difíceis, de dor, de morte, de luto, de desesperança, de falta de confiança nas instituições, nas pessoas, na família, nos filhos, no cônjuge, nos parentes. E tal qual a Tua palavra, ó Deus, às vezes agimos como malditos, porque colocamos fé nessas coisas. Depositamos e brigamos uns com os outros por conta dessas coisas. E nesta noite nós queremos pedir-te perdão, ó Deus, para que o Senhor trabalhe corretamente as nossas convicções. A nossa força não está no braço do homem e nem no nosso braço. A nossa força é o Senhor. A nossa confiança é o Senhor. E, ó Deus, se nos falta, ó Deus, tal qual a Tua palavra diz, faz brotar em nós como aquela sementinha de mostarda. Algo grandioso, uma fé genuína, uma fé, ó Deus, de entrega, de consagração, uma fé, ó Deus, que nos faz ter a convicção de que somos pecadores, limitados, carentes, sabendo quem somos, mas também confiando num Deus tremendo, grandioso, majestoso, maravilhoso, amoroso, mas um Deus que, a despeito da sua transcendência, enviou Jesus para morrer na cruz e para tocar o nosso coração com a sua mensagem, para tocar as nossas vidas com essa palavra preciosa, a qual Ele revela o seu grande amor para com cada um de nós. Ó Deus, que nós possamos responder esse amor do Senhor mediante essa fé que o Senhor nos dá, mediante a ação do Teu Santo Espírito. Se há entre nós, ó Deus, pessoas que não têm vivido isto, torna isso real. Se, ó Deus, aqueles que haviam se desviado, traz de volta a Tua presença, como o filho pródigo foi trazido à Tua presença. E se há aqueles que nunca viveram a dimensão dessa
palavra, dessa fé salvadora que Paulo diz que é aquela fé onde nós confessamos com a boca e cremos no coração que Jesus é Senhor, que Ele ressuscitou de entre os mortos. Está vivo, ó Deus, à destra do Pai, mas interessado por nós, desejando que nós possamos ouvir a sua voz, entregar o nosso coração a Ele. Ó Deus, torna isso real, sobretudo aqueles que ainda não te conhecem, que nos assistem, que estão conosco nesta noite. Meu Deus, salva-nos da incredulidade, tira tudo aquilo que não é teu do nosso coração e dá-nos um coração crédulo, que confia, que entrega, que sabe que a nossa salvação não está nas mãos dos homens, mas a nossa salvação e a nossa fé foi depositada tão somente na pessoa de Jesus, no Filho de Deus, no Pai que planejou todas as coisas, no Filho que executou o planejamento do Pai, e no Espírito Santo que está em nós e que age neste mundo, e que, ó Deus, é o Consolador, o guia, que nos orienta, mas também que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, que seja assim, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.